Proposta aceita e Adson, ex-jogador do Corinthians, que atuou nesta última temporada pelo Nantes da França, é o novo reforço do Vasco da Gama. Neste momento, os clubes trocam os últimos documentos para o Vasco em breve oficializar a contratação do extrema-direito, jogador aí da mesma safra, inclusive, de Lucas Piton, lateral esquerdo do Cruz Maltino, e também do zagueiro João Vitor no Corinthians. Os três atletas atuaram juntos no clube paulista. É claro, a gente vai trazer ainda mais detalhes, né, sobre essa chegada, uma chegada inclusive muito polêmica. A grande maioria da torcida vascaína nesse momento foi contra a chegada do Adson, um atleta que chega por altas cifras, nesse momento se torna uma das maiores contratações da história do Vasco da Gama, um jogador que chega pelo valor de 5 milhões de euros, e é claro, a gente vai deixar você, vascaíno, que está aí do outro lado, muito bem informado sobre esse novo reforço Cruz Maltino. Além disso, falar também sobre esse dia, né, em Punta del Este, no Uruguai, mais um dia de treino, novamente dividido em dois períodos, um período pela parte da manhã nas areias do resort onde o Vasco se encontra, e um outro período também na parte da tarde, todos eles visando a preparação física do Vasco para 2024. Além disso, falar também sobre Marlon Gomes, que nessa tarde de hoje foi confirmado, né, uma oferta na mesa do Vasco da Gama pelo meio-campo Cruz Maltino, e muitas outras informações. Boa noite gigante, muito movimentado, muito agitado, com muitas novidades que você, é claro, torcedor Cruz Maltino, não poderá perder. Mas olha, Vascão, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente falou com vocês pela parte da manhã, né, no Acorda Vascão, que estamos ainda hoje na meta, no objetivo de chegar à marca dos 119 mil inscritos. Eu sei que o público no nosso canal nesse momento está muito rotativo, né, como o mercado está muito agitado, o Vasco da Gama, cada dia vem torcedores vascaínos diferentes aqui ao nosso canal, e você que está aí do outro lado deve ser um deles. Então faz o seguinte, não se inscreva agora, espere, relaxa, curta o vídeo, vá assistir. E aí, se você no final do vídeo realmente viu que gostou do nosso conteúdo, aí você se inscreva para ajudar a gente ainda hoje a chegar à marca dos 119 mil inscritos, porque faltam pouquinhas pessoas. E é claro, você que já está aqui diariamente, já curte o nosso conteúdo, não dá mole, vem aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, você também, vascaíno, deixa aqui embaixo seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E antes, né, de entrarmos no assunto sobre Adson, sobre Marlon Gomes, quero começar com a principal informação desta quinta-feira. Não a principal em si, né, mas uma informação importante para o torcedor vascaíno, pois agora há pouco, algumas horas atrás, o Vasco entrou em campo pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco enfrentou a equipe do Flamengo e conseguiu conquistar a vitória, com gol marcado pelo Paulinho, o Flamengo de São Paulo, né? Só para esclarecer a vocês. Com esse gol, o Vasco se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e enfrentará a equipe do Vitória. Um gol muito bonito, puxado aí um contra-ataque, e logo nesse contra-ataque, um cruzamento belo, inclusive, né? Por parte do Leandrinho, o Vasco conseguiu, com o gol de Paulinho, chegar ao gol da vitória. A base forte, né, do Vasco da Gama consegue, enfim, se classificar para a segunda fase da Copinha. E o Paulinho, autor do gol vascaíno, fez questão de dar aí as suas palavras sobre esse momento, né, que consegue, enfim, marcar o gol da vitória para o Cruz com um avanço para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito feliz, né? Era um jogo muito importante pra gente. Eu acho que esse foi o gol mais importante da minha carreira, né? Se trata de um título que o Vasco busca há muito tempo, e o gol da classificação, agora a gente vai buscar o título jogo a jogo. E é para de fato ficar de olho, hein, torcedor vascaíno, porque Paulinho, Paixão, Estrela são bons jogadores que nesse momento estão na base do Vasco da Gama. Paulinho, inclusive, né, chegou a treinar com um profissional do Vasco em determinado momento na última temporada, e é para ficar de olho nesses atletas que são muito bons jogadores. O Vasco passa aí, enfrenta agora a equipe do Vitória, e caso também, né, consiga a vitória diante do Vitória, enfrenta o Ibrachima de São Paulo ou o Macapá pela outra fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então os nossos atletas, a nossa base, né,
realmente se destacando e conseguindo dar alegrias ao torcedor vascaíno nessa tarde de hoje. Não foi um jogo brilhante da base, né? Mas foi um jogo com muita garra, muita disposição. O Vasco forte aí visando essa temporada de 2024, tanto, né, na base quanto também no profissional. E é claro, não podemos deixar de falar sobre o que rolou hoje lá em Punta del Este, no Uruguai. Hoje, quinta-feira, o Vasco dividiu novamente as suas atividades em 2 períodos, como será durante esse período de pré-temporada no Uruguai. A primeira parte foi feita, né, dentro do resort, na praia artificial, que inclusive há nesse resort de luxo no Uruguai. E a segunda parte do treino foi realizada dentro do campo, que fica também dentro desse resort. Então, o Vasco dividindo aí esse período de treinos, um em campo, em gramado, com chuteira, e outro nas areias. Lembrando, né, que a areia é algo muito utilizado por preparadores físicos antigos. O próprio Vanderlei Luxemburgo, né, era um profissional que tinha preparadores físicos no seu elenco, gostava muito de utilizar o famoso caixote de areia. Não sei se vocês lembram, mas em 2019, quando o Luxemburgo volta ao Vasco da Gama, naquele 4-4, né, entre Flamengo e Vasco, o Luxemburgo, assim que chegou dentro do Gigante da Colina, ele fez esse pedido à diretoria à época, que era do Alexandre Campelo, de implementar caixote de areia dentro do centro de treinamento que o Vasco treinava naquela época. Então é algo muito normal realmente, e o Vasco, né, visando estar muito bem preparado fisicamente neste ano de 2024, fez questão de realizar esse primeiro treino de quinta-feira na areia, sem bola, né, automaticamente, um treino mais puxado para a parte física, e finalizar esse treino em campo, aí sim, um treino já com bola. Então, a todo vapor a preparação do elenco Cruz Maltino para essa temporada de 2024. E falando em 2024, né, torcedor, a gente tem que entrar no assunto sobre o mercado, pois foi também uma quinta-feira muito movimentada, exatamente se tratando disso, o mercado da bola. Começar aqui a falar com vocês sobre um nome que foi procurado pelo Vasco da Gama, porém informações que temos a trazer é que mesmo diante da procura, a empresa norte-americana deu uma trava nesse nome. Quem é o atleta? É o atleta Marquinhos, o José Marcos Costa Martins, jogador ainda jovem de 24 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Atlético Mineiro, fez toda a base no clube de Minas Gerais. Em 2018 chegou a ser emprestado ao Chapecoense, quando era muito jovem, tinha apenas 18 anos de idade. Pelo Chapecoense não foi bem, fez apenas 2 partidas e retornou, né, ao sub-20 do Atlético Mineiro à época, se destacando sempre no sub-20 do Atlético. 2019, em 31 partidas, ele teve 12 gols marcados. Ele que é um ponta esquerda, também pode atuar como meio ofensivo. 2019 ganhou oportunidade no profissional, pois estourou o limite de idade nas categorias de base. Fez 13 partidas, marcou um gol e deu 3 assistências. 2020 se manteve também na equipe profissional, no ano em que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Ele entrou em campo durante 28 partidas, marcou um gol e deu 4 assistências, até bons números do jogador. E devido a esse primeiro destaque que teve, ele foi emprestado pelo Atlético Mineiro ao Podev Plovdiv, clube aí do futebol búlgaro. Ficou 2 temporadas nesse clube por empréstimo do Atlético Mineiro. E no ano retrasado, em 2021-2022, que a temporada europeia é separada, né? Ele teve um grande destaque. 18 partidas, marcou 6 gols e deu 1 assistência. Exatamente por esse destaque, ele foi comprado pelo Ferencváros, clube da Hungria, por quase 9 milhões de reais, algo em torno desse valor, trazendo para a nossa moeda. Está lá nesse clube húngaro, né? Falar assim que é melhor. Desde o ano de 2022 até o momento já são mais de 70 partidas com a camisa desse clube húngaro, 12 gols marcados e 2 assistências feitas. Qual é a informação que o jornalista Vitor Moreira trouxe? Esse atacante, nesse momento, negocia com o Pumas do México, um jogador que esse clube mexicano tem um grande desejo na sua contratação. O Pumas do México colocou à mesa desse clube húngaro 15 milhões de reais para tentar arrancar o clube, né? O atleta da Hungria. Mas além desse Puebla, o Vasco também teria demonstrado interesse no jogador, porém sem proposta. E qual é a informação que temos a trazer a vocês? O Vasco em si, como departamento de futebol, de fato demonstrou interesse na contratação desse atleta. Porém, qual é o grande problema? Informações dadas pelo jornalista Lucas Tanaka é que Alexandre Matos quis trazer esse atleta ao Vasco da Gama, mas a empresa norte-americana, 777 Partners, que detém 70% dos direitos, né, da SAF do Vasco, não quis avançar nas tratativas pelo jogador. Foi um nome que não animou os executivos da empresa norte-americana e exatamente por esse motivo o Vasco não avançou nas tratativas. Jogador que o próprio Alexandre Matos também tentou levar
ao Atlético Paranaense nesses últimos anos, que passou à frente do departamento de futebol, do Clube do Paraná. Então, exatamente isso, um nome que interessa Alexandre Matos, interessou no Atlético, interessou novamente agora no Vasco da Gama, um nome, né, que o Vasco sondou a situação, mas assim que o Vasco tentou avançar nas tratativas, a empresa norte-americana travou e o Vasco não conseguiu avançar por esse jovem jogador de 24 anos de idade, ponta, uma posição, lembrando, né, carente, né, no Vasco da Gama, mas nesse momento não chega à colina histórica. Quem chega, né, já pulando para esse assunto, é o Adson, e está confirmado. Minutos antes de gravar esse vídeo, o jornalista Vene Casagrande cravou: Adson será o novo reforço do Vasco da Gama para o ano de 2024. O Vasco, que formalizou uma proposta inicialmente recusada, né, pelo clube francês, mas os dois, em uma negociação, no caso Vasco da Gama e Nantes, conseguiram chegar a um denominador comum. Lucas, qual é o valor que o Adson chegará ao Vasco da Gama? 5 milhões de euros. Na nossa cotação atual, 5 milhões de euros está aí algo em torno de 26 milhões de reais. Então o Vasco, nesse momento, compra os direitos econômicos de Adson, jogador de 23 anos de idade, por 26 milhões de reais. O Vasco assina um contrato com o Adson de 4 anos, com ainda a possibilidade de estender esse vínculo contratual por mais um ano. Ou seja, o Adson assina com o Vasco até o final de 2027, com a possibilidade de estender esse contrato até o final de 2028. Lucas, quem é o Adson? E, aliás, melhor dizendo, antes de entrarmos no assunto de quem é o Adson, o que falta para o Vasco oficializar esse jogador? Informações dadas pelo próprio jornalista Lucas Pedrosa é que, nesse momento, Vasco e Nantes já trocam os documentos e, nesse momento, o que falta, de fato, para a oficialização é a assinatura do vínculo contratual. Só isso já está tudo certo entre as partes. E após, né, a assinatura do vínculo contratual, que deve acontecer aí nessas próximas horas, o Vasco avalia sobre a situação do jogador. O jogador, nesse momento, está na França, pertence ao Nantes, né? Foi comprado, inclusive, pelo clube francês, assunto que a gente vai entrar já já. Porém, o Vasco ainda não definiu se o Adson ele vem para o Brasil ou ele vai para o Uruguai, onde o Vasco está realizando a pré-temporada, vai ficar até o dia 23. Então, tem mais 12 dias do Vasco no Uruguai e dá tempo suficiente para o Adson chegar e pegar ainda um pouquinho dessa pré-temporada e, quem sabe, até entrar em campo com o elenco vascaíno. Então essa é a grande dúvida nesse momento. Ou se o Adson se apresenta, né, ao Vasco diretamente no Uruguai, ou se ele vem diretamente para o Rio de Janeiro. Fora isso, já está tudo definido entre os clubes e Adson será o novo reforço do Vasco, 26 milhões de reais, o Nantes aceitou a proposta. Quem é o Adson? O Adson é um jogador rápido, um ponta que parte para cima, um atleta que pode jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, mas o lado onde ele gosta de atuar é exatamente pelo lado direito. Um nome que foi destaque no Corinthians, um atleta que nessa última temporada de 2023 com a camisa do Clube Paulista teve 5 gols e 3 assistências, entrando em campo 41 vezes, ou seja, jogador muito utilizado, né, pelo clube. Em 2022 entrou em campo 49 oportunidades, marcou 5 gols e deu 2 assistências. E no ano que ele estreou profissionalmente, em 2021, entrou em campo 24 vezes, marcou 3 gols e deu 3 assistências. O Adson foi comprado pelo Nantes, clube francês, no meio do ano passado por 6 milhões de euros, ou seja, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí de 30 milhões de reais. Então o Vasco faz um bom negócio. Por quê? Porque há 6 meses atrás o Nantes estava comprando o Adson por 30. E há 6 meses depois o Vasco consegue contratar o mesmo jogador por 6 milhões de reais mais barato, né? No caso, 26 milhões de reais. 6 não, 4 milhões de reais mais baratos. Então, é um atleta que vem, está confirmado, um jogador que, é claro, né, a grande maioria do torcedor vascaíno, infelizmente, não foi a favor, não gostou, mas é um nome que chega para somar, é um nome que conta com o aval do técnico argentino Ramon Dias, e é um nome que vem para substituir as carências hoje que o Vasco terá nas extremidades. O Vasco vai perder o Luco Orejano, o Vasco também perdeu já Gabriel Peck. Gabriel Peck não veste mais a camisa Cruz Baltini, visando substituir esses atletas, o Vasco conseguiu a contratação do ponta direita Adson. E aí você pode falar, caraca, Lucas, você está falando de jogador que pelo Nantes da França, em 8 partidas apenas, né, chegou em 6 meses e jogou apenas 8 vezes, não deu nenhum gol, não deu nenhuma assistência e não marcou nenhum gol. É realmente esse o atleta que o Vasco contrata, né, para 2024? E aí eu vou te falar, de fato, né, em 2023 o Adson no Nantes não teve um bom ano. Porém, o Adson em 2023 também vestiu a camisa do Corinthians. Foram 49 partidas. Juntando tudo, em 49 jogos foram 5 gols e 3 assistências.
E aí, Vascaína, a pergunta que eu faço é o seguinte, você pode parecer até louca essa minha pergunta a você, mas o Adson, pelo Nantes, não foi bem. Pelo Corinthians, marcou 5 gols e 3 assistências em 41 jogos. O Thales Magno, atleta que hoje veste a camisa do New York City, ele, pelo New York City na última temporada, marcou apenas 4 gols e deu apenas 2 assistências. Um número inferior ao de Adson. E aí a pergunta que eu faço é, se o Vasco paga 50 milhões de reais, que é o valor mais ou menos que o New York City pede pela contratação do Thales, você aí do outro lado iria ficar feliz. Você iria ficar feliz por um atleta que, volta a repetir, em 34 jogos, marcou apenas 4 gols e deu 2 assistências. Mas você não fica feliz pelo Vasco pagar 26 milhões de reais por um atleta que em 41 partidas marcou 5 gols e deu 3 assistências, ou seja, tem números melhores do que o Thales Magno. E aí qual é a lógica? É pelo nome? É pela fama? É pelo lugar onde atuou? Que o Thales hoje atua no New York City? É um cria da base forte do Vasco da Gama? Qual é a razão da sua crítica, né? Melhor dizendo. Tem lógica? Tem fundamento? Ou é apenas criticar por criticar? Você acha que o Vasco vai jogar dinheiro fora? Você acha que a 777 está jogando dinheiro no lixo? Você acha que o Alexandre Matos é maluco? Com todo o respeito do mundo, é claro. A gente está falando de diretor executivo que foi responsável por montar o Palmeiras campeão, um Cruzeiro campeão, um Atlético Mineiro campeão, um Atlético Paranaense campeão. Você está falando de um técnico, que é o Ramon Dias, que dá o aval para todos os reforços. Está acostumado a carregar títulos por onde passa. Então vamos com calma, né, torcedor? Eu sei que as críticas têm que acontecer, é o normal, você tem que ter essa liberdade para criticar, mas vamos pensar um pouco. Por que o Adson não pode dar certo? O que impede isso? Jogador que no Corinthians era destaque, marcou gols importantes, que no Vasco não pode ser assim também. E só para fechar nesse assunto, o Adson é importante lembrar, o jogador é cria das categorias de base do Corinthians, da mesma safra de Lucas Piton e João Vitor. Os 3 atuaram juntos, tanto no profissional do Clube Paulista, como também nas categorias de base do Clube Paulista. E agora tem essa oportunidade de atuar junto, dentro do Vasco da Gama. Você acha o Adson um bom reforço ou não? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora, para fechar, né, esse Boa Noite Gigante, falar sobre Marlon Gomes. Está confirmado de fato, né? Vasco recebeu uma proposta pelo atleta, uma proposta nesse momento do futebol inglês, de clube ainda não revelado, 64 milhões de reais. O meia que nesse momento tem 20 anos de idade, está servindo, né, a seleção pré-olímpica, os treinos que estão acontecendo aqui em Teresópolis, na Granja Comari. E o Vasco, nesse momento, senta com o staff do jogador para avaliar essa proposta feita. Informações dadas é que o staff já aceitou essa proposta, tanto, né, pelo valor oferecido pelo clube, quanto também pelo salário que o clube ofereceu, que o atleta, né, viu como algo bom, segundo o staff, e também pelas luvas que o jogador vai receber, o staff viu também de uma forma positiva. O staff, no caso, é um empresário, e nesse momento o staff, junto ao Vasco, conversa para tentar convencer a diretoria vascaína que é um bom negócio. 64 milhões de reais é um valor alto, de fato, e um valor alto principalmente para aquilo que o Vasco poderá receber por Marlon Gomes. Por que eu digo isso? Porque o Marlon é um atleta que tem uma multa rescisória muito baixa. O Vasco, quando renovou o contrato do Marlon Gomes no ano passado, o empresário do jogador exigiu que na renovação contratual a multa rescisória de Marlon fosse de apenas 85 milhões de reais. Então o valor do Vasco para uma venda pode chegar apenas até 85 milhões de reais. Não tem como ultrapassar esse valor, que é o que está em multa. Se o Vasco negar, ok, esse clube inglês pode oferecer 70. Se o Vasco negar, esse clube inglês pode oferecer 75. E aí, se o Vasco negar e quiser mais, o clube inglês pode simplesmente chegar e oferecer a multa rescisória, que é de 85 milhões de reais. E ponto, não passa daí, né? Infelizmente, um negócio muito mal feito pelo senhor Paulo Brax no último ano, e o Vasco sofre com isso. A renovação do Marlon Gomes foi feita pelo ex-diretor executivo Alexandre Matos. Mas, enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários se você, é claro, é a favor ou não de uma venda de Marlon Gomes. Lembrando que caso Marlon Gomes venha a ser vendido, ao lado de Gabriel Peck, os dois somam 115 milhões de reais em venda ao Vasco só nesse início de 2024. A gente fica por aqui, esse foi, né, o Boa Noite Gigante. Agora é a sua hora, de você que está aí do outro lado, curtir o vídeo, estar aqui, de se inscrever para ajudar o nosso crescimento. A gente conta muito mesmo, né, com a sua ajuda. Então se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, deixe também aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.